E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Kijin Gentoucho episódio 6. E finalmente, cara, a gente teve uma história com um final feliz aqui, cara. Impressionante, porque esse anime, desde o primeiro episódio até aqui, cara, era só tragédia o tempo inteiro, era uma história mais triste do que a outra. Inclusive a última, antes desse aqui, cara, foi pesada demais, né? E no final desse episódio, cara, você sai ali com um sorriso no rosto, né? Finalmente a gente terminou um episódio desse anime com essa sensação, né? E é curioso você pensar porque esse anime ele tomou um rumo completamente diferente do convencional. Porque quando você assiste lá o primeiro episódio, eu acho que o pensamento de todo mundo é o seguinte: pô, isso aqui vai ser uma história de vingança. E não, não é. Ele não vai por esse caminho. Aliás, eu também estou curioso com outra coisa, né? Como que esse anime ele vai conectar com aquela cena lá do futuro, né? Com o protagonista ali nos dias atuais. Estou bem curioso com isso aí, porque será que aquilo ali é depois que ele finalizou toda a jornada dele, né? Isso ali seria tipo uma recompensa, né? Um jeito ali de terminar feliz a história, né? Ou será que tem mais coisa depois daquilo ali? Não sei. Um bom mistério aí também. E, cara, tô gostando bastante desse anime aqui, tá muito bom de acompanhar ele, né? E a produção tá se mantendo aí ok até o momento, né? Mas eu tô começando a ficar preocupado ali, porque você já vê que tem uns detalhezinhos ali que estão dando uma simplificada ali e tal, né? Mas tomara que eles consigam ir até o final bem aí, né? Esse estúdio ele me preocupa um pouco, mas por enquanto tá ok, tá boa, a qualidade tá boa. Mas enfim, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio. Mas primeiro eu vou dar uma contextualizada aí no que aconteceu, né? Porque a gente segue logo após aqueles acontecimentos do primeiro episódio, que foi lá a morte da Shirayuki, né? A revelação da irmã dele sendo a Suzune, né? Sendo um grande demônio que quer destruir toda a humanidade, né? Acabar com tudo, por causa de tudo que a gente viu lá. Né? E aí o Ginya ele sai numa jornada para reencontrar com a irmã dele. Só que assim, ele não sai assim numa jornada louco de vingança e tal, ah, quero acabar com tudo, quero acabar com a minha irmã, que não sei o que, tal. Não, ele não sai desse jeito. Na verdade, ele quer conversar com ela, né? E se possível resolver tudo pacificamente. Né? Então, se você pensar bem, isso aqui me parece muito mais uma jornada de redenção. Até porque ele meio que se culpa, em parte, pelo que aconteceu lá no primeiro episódio. Né? Então a gente acompanha essa viagem dele e durante esses momentos ele vai parando em algumas aldeias ali e ajudando pessoas, né? Porque existem outros demônios também, né? Então ele caça eles. E esse anime, ele tem uma vibe assim bem de investigação mesmo, né? Porque não é como se chegasse lá e tivesse um demônio gigantão lá e ele derrotasse e pronto, acabou. Não, tem toda uma história, tem todo um contexto ali. Os demônios aí são muito espertos nessa história aqui, então eles se camuflam entre as pessoas e tal. Não é tão fácil assim. Uma coisa interessante também, né, é que o Ginya, ele tá bem mais poderoso, né? Porque naquele primeiro episódio, né, ele tinha conseguido esse braço demoníaco ali que deu a ele essa habilidade de absorção. Né? Então ele consegue pegar a habilidade de outros demônios. Então ele tá bem mais forte do que ele estava antes. Mas voltando aí. E essas histórias aí que ele vai encontrando pelo caminho são muito boas e tem plots interessantíssimos, né? Teve um lá envolvendo a mãe dele e tal, né? Que tava numa forma demoníaca. E aí teve um outro caso, que pra mim assim, foi disparado, o mais pesado de todos, né? Que foi antes desse aqui que a gente tá vendo agora. E cara, nossa, foi muito triste aquilo ali. Né? Foi lá do Moske, né? Que é um demônio que estava casado com uma humana. Né? E ela sabia disso e tal, né? Eles estavam bem de boa ali, viviam felizes, até que aconteceu um troço assim, horrível, terrível com a esposa dele, né? E ela acabou se transformando num demônio, né? E acabou matando o Mosca, né? E o Gina teve que lidar com ela depois disso, né? Só que assim, a história desses dois aqui é muito triste, cara. Nossa. E é interessante porque você pensar que a pior história de todas é uma que tem os humanos envolvidos, cara. E ali você vê que às vezes os humanos podem ser bem piores do que demônios. Nossa, cara, essa história foi muito pesada mesmo, muito demais. E aí a gente chega nessa história atual, né? Na verdade ela começou no episódio 5, né? Mas ela finalizou aqui no 6. Porque a gente começa ali acompanhando um samurai local, né? Que é o Miura. E ele está procurando pelo irmão desaparecido dele. Né? Só que aí tem um detalhe. Ninguém se lembra desse irmão desaparecido. Né? É como se só ele soubesse disso. E aí ele vai até o Gina e tal, ele ficou sabendo ali das histórias dele e tal, né? E pede ajuda. Só que inicialmente o Gina ele recusa, né? Porque ele fala, pô, isso aqui me parece que não tem nada a ver com um caso assim envolvendo demônios e tal, né? Parece ser coisa de humanos e tal, né? Então eu prefiro não me envolver nisso, né? Não é da minha alçada. E aí ele recusa.
Só que aí depois, né, o dono ali do restaurante, né, onde ele come sempre ali, né, de soba, né, junto com a filha dele, né, pô, falam, pô, ajuda esse cara lá e tal, o Miura é muito bondoso e tal, ele não merece o que tá acontecendo e tal, pô, ninguém acredita nele, ele tá tentando fazer as coisas sozinho ali, pô, dá uma força lá. E aí o Gini acaba aceitando, né, porque ele meio que tem uma dívida de gratidão ali com eles e tal, e sempre foram muito bons com ele e tal, né. Mas enfim, e aí ele resolve falar com o Miura novamente, né? Ele explica toda a situação e tal, né? E aí ele cita um lance, né? Que no local onde ficava o quarto do irmão dele, foi encontrado ali umas flores, né? Umas flores brancas ali e tal, né? E aí isso chama a atenção do Gênio, né? Ele fala, bom, isso aqui me parece suspeito, né? Vou fazer o seguinte, me leva até a sua casa, né? E aí eu posso investigar melhor por lá. E aí, chegando lá, ele conhece a mãe do Miura e tal, que é muito respeitosa, né? Até porque tinha uma certa suspeita com relação a ela, né? Porque, vai que ela matou o irmão dele e tal, e tá escondendo, ou então ela é um demônio, alguma coisa assim. Só que não tem nada a ver com ela, ou seja, é alguma outra coisa, né? Então ele vai até o quarto lá do Miura, né? Conversa ali com ele e o Jin, ele sente a presença de um demônio ali. Assim, não a presença em si, mas alguma coisa estranha no ambiente, né? Então ele fala que precisa ir no quarto lá do irmão dele, né? Que é Sadanaga, o nome dele. Só que ele fala, não, vai você na frente primeiro, Miura, porque se eu for lá, essa coisa pode sentir a minha presença e tal e não aparecer. Né? Então ele vai furtivamente, né? Ele tem a habilidade ali de ficar invisível e tal, ele vai seguindo o Miura. E assim que o Miura chega ali no quarto do irmão, ele começa a sentir um cheiro ali de flores e tal, né? E ele apaga, né? Ele desmaia ali e tal e fica desacordado. E aí ele tem uma visão de uma garotinha, né? Quase como se ele estivesse vendo pelos olhos dela, né? Pela visão dela. E mostra ali um momento, né, onde teve um grande incêndio ali no Japão, né? Sei lá, cerca de uns 200 anos atrás. E essa garotinha, ela perdeu tudo. Perdeu os pais, perdeu a casa, né? E acabou se transformando num demônio também. Né? E aí ela ficou vagando sozinha, né? Ela não tinha mais nada, né? E as pessoas se afastavam dela, né? Ao ver esses olhos demoníacos, né? Então se passaram vários e vários anos, né? Até que um dia ela conseguiu voltar para a antiga casa dela, né? Só que, pô, já se passou muito tempo, né? Então, pô, já é outra situação, já é outra cidade, já são outras pessoas morando ali. Né? E isso fez com que ela tivesse, né, a vontade de voltar para tudo que era antes, né? De encontrar com a família dela novamente, né, com os pais dela, e isso ativou a habilidade demoníaca dela, que é basicamente criar um mundo paralelo, né? Um mundo à parte do nosso, né? Ou nas palavras dela, né, um mundo de sonhos, onde ela vai ficar revivendo eternamente aqueles momentos preciosos que ela tinha com a família dela, né? Com seu pai e sua mãe. Só que aquilo ali é basicamente nostalgia se transformando em realidade, né? Não é de verdade aquilo ali. Então só que ela preferiu, né? Ela escolheu ficar presa naquele local. Só que tem um problema, né? Esse lugar ali onde ela tá é a casa atual ali do Miura, né? Então o irmão dele, né, o Sadanaga, ele acabou caindo nesse mundo, né? Porque tem essa conexão ali e tal, né? E ele ficou preso ali também, né? Só que não foi a intenção dela, né? Foi aleatório isso, né? Foi um acidente. Só que eles passaram um tempo ali juntos, né? E aí ela fala, pô, vou te libertar daqui e tal, não é certo tirar você da sua família e tal, né? Você pode sair daqui e voltar pra lá. Só que ele pede, pô, então vem comigo. Porque ele se afeiçoou a ela, né? E não quer deixar ela ali sozinha, né? Só que ela fala que não pode ir e tal, porque ali é a casa dela. Só que o Sadanaga, ele fala que, poxa, na verdade são as pessoas que fazem o seu lar. Então, para mim seria uma honra se você me considerasse o seu pai, né? E é legal isso aqui, porque você vê que ela realmente ela age como uma criança, né? É como se ela não tivesse amadurecido nada, evoluído nada desde aquele momento, né, que aconteceu o grande incêndio. O tempo parou para ela, literalmente, né? E aí ela fala que não vai aceitar isso, que não sei o que e tal, né? E aí ele fala o seguinte, então, beleza, eu também não vou sair daqui então. Vou ficar aqui com você o tempo que for necessário, né? Só que vamos fazer um acordo. No dia que você me considerar o seu pai, aí você sai daqui comigo, né? Ela não fala nada e tal, né? E ele continua lá. Só que aí tem um plot, né? Porque ali o tempo ele passa muito mais rápido do que no mundo humano, né? Então, enquanto no mundo real se passaram ali cerca de um mês, para eles ali dentro se passaram mais de 20 anos, né? Então a gente vê ali a imagem do Sadanaga desaparecendo e o Gine, né, e o Miura observando essa situação toda, né? É como se, como eu falei, né, como se fosse uma visão onde eles estivessem vendo tudo aquilo ali. Né? Então o Miura ele tenta falar com a garota, né? Falando, poxa, mas você não tem como devolver o meu irmão, né? Ela se desculpa com ele e fala que ela não pode mais fazer isso, porque o Sadanaga ele não tá mais ali. E aqui, assim, aqui dá a entender como se tivesse passado tanto tempo
que o Sadanaga ele simplesmente tivesse morrido, né? Porque ele não é um demônio, então, né, obviamente um dia chegaria o fim dele. Né? Ela não, ela é um demônio, ela vai viver muito mais. Então, você fica com essa impressão aqui, né? Só que calma, calma lá. E aí, quando ela vai libertá-los, né? O Gina ele faz uma pergunta para ela, né? Tipo, poxa, mas você não vai cumprir a sua promessa lá com o Sadanaga? Aí ela não fala nada, né? Ela só dá um sorriso, né? E fecha o mundo dela. E aqui a gente finaliza a história dessa demônio, né? Então passam-se alguns dias depois ali e tal, né? Já passou todo esse acontecimento ali. E o Miura ele volta lá pro bar, né? Pra agradecer o Gina lá por ter ajudado ele, né? Resolveu o caso do irmão, né? Ele não teve o irmão dele de volta, mas pelo menos agora ele sabe tudo que aconteceu. Né? E ele tem orgulho do irmão dele, né? Porque ele não abandonou aquela garotinha lá sozinha para toda a eternidade, basicamente. Né? Ele tentou ajudar e fazer o melhor possível para ela. Né? E ele lembra, né, que isso aqui era uma das características do irmão dele. Então, com isso, né, o Miura agora ele pode retomar a vida dele novamente, né? E ele tá indo embora ali do restaurante. Só que antes, a filha ali do dono, né? Que é o Fu, o nome dela, né? Ela fala que mesmo que ninguém se lembre do seu irmão, né? Eu sei que ele era uma pessoa maravilhosa, né? E que ele salvou a vida de uma garotinha, né? E aí o Miura ele chora ali de alegria, né? Bem orgulhoso do irmão dele e ele segue ali o rumo dele, né? Bom, que aí você pensa que acabou por aqui. Só que não. A melhor parte vem agora, né? Porque o Gínia, ele começa a falar ali e tal, né? Como que ele descobriu essa coisa toda e tal, né? Tem a ver ali com o lance das flores, né? E como elas ficam diferentes em cada estação, né? Primavera, outono, inverno, né? E isso ele deu uma pista para ele, né? E aí, ele descobriu uma coisa muito interessante. Porque o Gínia, ele foi reparando na forma como cada pessoa daquela família tratava uns aos outros, né? Os nomes que eles utilizavam. E aí ele chegou à conclusão de que, na verdade, esse dono do restaurante é o próprio Sadanaga, o irmão do Miura. Cara, eu falei, mano, que da hora isso daqui, mano. Que revelação essa daqui. Em nenhum momento eu percebi isso, né? Porque lembra que naquele mundo se passaram mais de 20 anos. E em algum momento o Sadanaga ele saiu de lá. Só que quando ele saiu e chegou no nosso mundo, ele estava com essa aparência mais envelhecida, né? E aí ele não podia simplesmente voltar para a família dele daquele jeito. Ele criou a própria vida dele, né? Abriu esse restaurante e tal, né? Então ele está desde então junto ali com a Ofu. Né? E aí não acabou por aí, né? Um detalhe interessante. O Sadanaga, né, ele sabe ali que o Gínia é um demônio também, né? Porque ele fala, ah, eu passei mais de 20 anos com um, né? Então, óbvio que eu reconheço ali alguns traços, né? E aí o Gínia pergunta, pô, mas o que aconteceu com aquela garotinha lá? Aí ele olha pro lado assim e tal, e é Alfu, a filha dele agora. Ela é aquele demônio lá, a criança, né? Ela cumpriu a promessa que ela fez, né? De que quando ela aceitasse o Sadanaga como pai dela, ela também sairia de lá. Então tá aí, ó, pai e filha juntos. Cara, mano, isso aqui foi muito bom, cara. Porque que bom que a gente teve uma história que teve um final feliz dessa vez, né? Depois de tanta coisa ruim que aconteceu nesse anime, cara, a gente teve uma história tão calorosa como essa daqui, né? Esse pai e filha juntos aqui, cara, ficou bom demais, cara. Nossa, que história, cara. Adorei essa história aqui, foi muito boa. Esse final aqui encerrou com chave de ouro, cara. Mas bom, como eu falei, tô gostando bastante desse anime aqui. Tá me surpreendendo bastante, né? Até porque a pegada dele é bem diferente, né, do normal. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana aí no canal. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal para seus amigos, para seus parentes, para seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.